Você acha que o SUS não serve para nada? Você pensa que nunca fez uso do SUS? Você pensa que hoje em dia o SUS é um grande gargalo da saúde pública no Brasil? Cuidado, você está muito enganado. Você quer saber tudo a respeito desse tema? Então, cola nesse vídeo aí. Eu sou o professor Dixon Cossetti, do curso Direto ao Ponto, e hoje vamos para mais um vídeo da série Debates, aquela série em que a gente discute os principais pontos para as provas discursivas, seja de concurso público, seja de vestibular. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. E claro, se você ainda não, me segue lá nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, por favor, vá lá e me siga nos meus perfis. E claro, siga também os perfis do curso Direto ao Ponto. Hoje vamos falar aqui acerca do SUS, Sistema Único de Saúde. Ele é bom? Ele não é? Ele deve ser privatizado? Como de fato ele funciona? O que é o SUS? Fica atento que você vai saber de tudo isso. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Olho na tela. Inicialmente, vamos abordar o funcionamento do Sistema Global de Saúde no Brasil. Embora muita gente afirme o contrário, a saúde pública no Brasil é muito completa e alcançou resultados bastante positivos desde que o Sistema Único de Saúde foi criado. Porém, é claro, enfrenta inúmeras dificuldades, comprometendo a qualidade do atendimento à população. Além disso, em um país de dimensões continentais e tão heterogêneo, a saúde, assim como outros aspectos como educação e segurança, é bastante discrepante no território. O Sistema Global de Saúde no Brasil se divide em saúde pública e saúde suplementar. A saúde pública está estruturada dentro do Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS. Já a saúde suplementar é a saúde privada, a qual compreende os planos de saúde. Atualmente, mais de 75% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS. O restante da população faz uso da saúde privada. Mesmo que algum cidadão opte por utilizar a saúde privada e adquira um plano de saúde, seja individualmente, seja por convênio da empresa em que trabalha, ele não perde o direito de utilizar o SUS. Afinal, um de seus princípios é a universalidade, o que significa que todos os brasileiros têm direito aos serviços de saúde, do mais pobre ao mais rico. A título de entendimento, é interessante notar a discrepância dos valores investidos nas duas áreas de saúde no Brasil. Em uma de suas palestras, Drauzio Varela mostra que o SUS investe cerca de 103 bilhões por ano e atende mais de 75% da população brasileira. Já a saúde suplementar, que atende apenas 25% dos cidadãos, investe 90,5 bilhões de reais. Isso quer dizer que os gastos por paciente são, em média, 3 vezes mais altos na saúde suplementar que na saúde pública. Mas quais os principais desafios enfrentados pelo SUS hoje? Muitos pesquisadores e especialistas na área de saúde têm se debruçado sobre esse tema a fim de verificar os principais gargalos do sistema. E há uma certa unanimidade em relação a dois aspectos: o sistema é mal gerenciado e o financiamento é insuficiente. Dito isso, é importante a gente esclarecer como foi criado o SUS. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, foi instituído no país o Sistema Único de Saúde, o SUS, o qual passou a oferecer a todo cidadão brasileiro acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. Em 2018, o SUS completou 30 anos de existência. Considerado um dos maiores e melhores sistemas de saúde públicos do mundo, o SUS beneficia cerca de 180 milhões de brasileiros e realiza por ano cerca de 2,8 bilhões de atendimentos, desde procedimentos ambulatoriais, bem simples, a atendimentos de alta complexidade, como transplantes de órgãos. Paralelamente à realização de consultas, exames e internações, o SUS também promove campanhas de vacinação e ações de prevenção de vigilância sanitária, como fiscalização de alimentos e registro de medicamentos. É relevante frisar que a implementação do SUS também representou uma mudança do conceito sobre o qual a saúde era interpretada no país. Até então, a saúde representava apenas um quadro de não doença, fazendo com que os esforços e as políticas implementadas se reduzissem ao tratamento de ocorrências de enfermidades. Com o SUS, a saúde passou a ser promovida e a prevenção dos agravos a fazer parte do planejamento das políticas públicas no Brasil. Mas o que é o SUS de fato? Além do conceito ampliado de saúde trazido pelo SUS, o qual passou a se preocupar com a prevenção de doenças e não apenas com seus tratamentos,
A idealização do Sistema Único de Saúde apresenta dois conceitos importantes: sistema e unicidade. Essas palavras resumem a forma como funciona a nossa saúde pública. A expressão sistema representa a interação entre várias instituições com um objetivo em comum. Neste caso, o objetivo pode ser resumido em atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde. Tais instituições pertencem aos 3 níveis do governo e também ao setor privado, contratado e conveniado, que deve seguir as mesmas normas dos serviços públicos. Atrelado a isso está a ideia de unicidade do SUS, que nada mais é do que a padronização de uma doutrina e de uma organização que devem ser comuns no Brasil inteiro. Ou seja, os objetivos e o funcionamento do SUS devem estar de acordo com o Modelo Nacional de Saúde Pública, levando em conta tanto as suas diretrizes como a forma de agir. Esses e outros princípios foram definidos na Constituição Federal de 88 e regem o funcionamento do sistema de saúde brasileiro desde então. Há 3 princípios doutrinários inerentes ao SUS. O primeiro deles, universalidade. O Estado deve garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços de saúde oferecidos, independentemente de quaisquer características sociais ou pessoais, gênero, raça, profissão, entre outras. Equidade. Busca diminuir as desigualdades no atendimento e, ao contrário do que parece, significa o respeito às diferenças e às distintas necessidades dos pacientes. Seria tratar desigualmente os desiguais, focando seus esforços especiais onde há maior carência. Um exemplo disso é o direito ao atendimento preferencial de idosos acima de 60 anos. O último princípio tem a ver com a integralidade. São políticas públicas, tais como educação e preservação ambiental, para assegurar a garantia de qualidade de vida à população. Ou seja, a gente está falando de um sistema que abrange inúmeras áreas. Para que você tenha saúde, a gente precisa também tratar outros aspectos da sociedade, da vida humana, como você percebeu. Ressalto que o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Tem um programa de imunização de doenças que é um sucesso, sendo responsável pela erradicação de várias delas. O impacto do SUS na redução da mortalidade infantil no país é indiscutível. O Brasil tem um sistema de tratamento e de prevenção de HIV e de AIDS exemplar, e é o sistema público que mais faz transplantes e hemodiálise no mundo todo, incluindo a manutenção de uma rede de doadores de sangue e de órgãos, com excelência em tecnologia. Todas essas e outras intervenções de alta complexidade ficam a cargo do SUS, pelo fato de serem muito dispendiosas e inviáveis para o sistema privado, que obviamente tem como interesse primeiro lucrar. Todas essas informações que eu acabei de passar foram retiradas do site do Ministério da Saúde. Vale ainda dizer que o SUS é o único sistema de saúde pública do mundo que atende 212 milhões de pessoas, população atual no Brasil hoje, de acordo com o IBGE, sendo que 75% dessa população depende exclusivamente do SUS para qualquer tipo de atendimento de saúde. Em suma, o SUS não é apenas uma conquista no campo da saúde coletiva, mas é uma conquista do conjunto da sociedade. Cabe mencionar que o SUS é financiado com os impostos do cidadão, ou seja, com o seu dinheiro e com o meu dinheiro, com recursos que são próprios da União, dos estados e dos municípios, e de outras fontes suplementares de financiamento, todos devidamente contemplados no orçamento da Seguridade Social. E quem pode usar o SUS? Como já frisei, todos os brasileiros podem fazer uso do SUS, porque todos nós contribuímos com os nossos impostos para que, de fato, o SUS funcione. O SUS é integral, igualitário e universal, ou seja, não faz nem deve fazer qualquer tipo de distinção entre os seus usuários, inclusive estrangeiros que estiverem no Brasil e, por algum motivo, precisem de alguma assistência de saúde ou ainda de qualquer tipo de medicamento que de fato seja disponibilizado pelo SUS. Qual é a porta de entrada do usuário no SUS? A porta de entrada do usuário no SUS é a Unidade Básica de Saúde, chamada UBS. Dixon, por que você está me falando isso? Porque esse conceito vai ser fundamental para o que eu vou te falar mais à frente. A UBS é de responsabilidade e gerenciamento do município, ou seja, de cada prefeitura brasileira. Para facilitar o acesso do usuário, o município mapeia a área de atuação de cada UBS por bairro ou por região. Por isso, o cidadão deve procurar a unidade mais próxima da sua casa, de UBS. Popularmente falando, a UBS é o posto de saúde. Além do atendimento direto a pacientes, quais as outras ações de saúde pública são de responsabilidade do SUS? As ações do Sistema Único de Saúde são diversas e englobam, por exemplo, o controle de qualidade da água potável que chega até a sua casa, a fiscalização de alimentos pela vigilância sanitária nos supermercados, nas lanchonetes, nos restaurantes,
e, claro, que você utiliza diariamente. A assiduidade dos aeroportos e rodoviárias, as regras de vendas de medicamentos genéricos e as campanhas de vacinação de doação de órgãos, de sangue ou de leite materno que acontece durante todo o ano. Muitos procedimentos médicos de média e alta complexidade, por exemplo, são realizados pelo SUS. Exemplo disso, inúmeros tratamentos de doenças infecto-contagiosas, como é o caso da Covid-19, e, claro, tratamentos de quimioterapia, de AIDS, entre várias outras doenças. Ah, Dixon, mas apesar de tudo que você me disse, eu não uso o SUS, nunca usei e não quero usar. Como eu já antecipei, você que afirma isso está redondamente enganado. Ou você já fez uso do SUS ou você usa até hoje, eu não tenho dúvidas disso. Dixon, prova para mim, dá uma olhada. Existem brasileiros que não se importam com o SUS, porque acreditam que não são usuários desse sistema. Pensam que pagar por um plano de saúde e não se consultar no posto do bairro significa não utilizar o SUS. Para esses, eu tenho uma grande novidade. Todos os brasileiros fazem uso e se beneficiam do SUS. Se você, por exemplo, morrer aos 80 anos em decorrência das complicações do Alzheimer, é porque não morreu de diarreia antes de 1 ano de idade, de sarampo aos 5, de tétano aos 9, de surto de meningite aos 13, de cólera aos 20 anos e em decorrência talvez do HIV ou da sífilis aos 25 anos, ou ainda de um acidente de trabalho aos 30, de uma picada de cobra ou de escorpião aos 35, de tuberculose aos 40 ou de raiva, de câncer de boca ou ainda de câncer do pulmão aos 45, de sequela de tênia aos 50, de infecção alimentar aos 55, de dengue aos 60 anos, de câncer de colo de útero aos 65 ou ainda de câncer de mama, ou de gripe aos 70 ou 75 anos. Todas essas doenças precisam ser tratadas no campo do que chamamos de saúde coletiva, coisa que nenhum plano de saúde seria capaz de fazer, simplesmente porque estes só atendem os seus clientes e geralmente com medicina preponderantemente curativa. Ou seja, nenhum plano de saúde, por mais caro que você possa pagar, teria como cuidar de uma epidemia de tuberculose ou da Covid-19, por exemplo. Controle ou a erradicação seriam as únicas formas capazes de combater de fato essas doenças. Claro que são altamente contagiosas. Para isso, os que podem ou que não podem pagar deveriam ser igualmente vacinados ou mantidos sob cuidados para não transmitirem o bacilo ou ainda o vírus. Tal qual a dengue, a Covid-19 também é boa para a gente entender a importância do SUS. Não adianta você cuidar, por exemplo, da água parada na sua casa, no seu quintal, ou ainda não adianta você cuidar somente da sua saúde e usar você somente a máscara. E nem se isolar na sua casa se você não tiver um trabalho coletivo feito pelo SUS e por seus agentes sanitários de saúde. A doença vai chegar até você e sua família de algum modo. Duvido que um plano de saúde se dispusesse a vigiar a limpeza da casa do seu vizinho que não paga o plano como você paga. O SUS regula nosso sistema de água potável e de esgoto por causa das verminoses, regula a qualidade da carne que você come, a higiene do restaurante que você frequenta e os medicamentos que você usa. A Anvisa faz parte do SUS, é importante ressaltar. Nosso sistema de saúde está sempre atento à chegada ou ao avanço de novas doenças, como é o caso da Covid-19, evitando que elas se alastrem. Exige sistemas de proteção e legislações que reduzam acidentes, epidemias e riscos à saúde e ainda cria campanhas de massa para educação e prevenção de doenças e de agravos. Citando outro exemplo, o SUS conseguiu em poucos anos mudar completamente a cultura do tabaco no Brasil. Apenas com campanhas educativas e legislações restritivas para propaganda e locais de uso, o número de fumantes passou de cerca de 35% em 1989 para menos de 15% em 2013 e 2014. Tal mudança de cultura que se reflete nas gerações seguintes só foi possível porque foi organizado por um sistema público forte e universal. A farmácia popular, também do SUS, não beneficia apenas os que têm acesso à medicação gratuita. Ao impulsionar a expansão do mercado, promove também a queda dos preços para os demais consumidores, além de quebrar as patentes das indústrias farmacêuticas e movimentar pesquisas e a produção de medicamento com custos mais baixos. O SAMU, por exemplo, atende acidentes de trânsito, domésticos, urgências e emergências cardíacas, ou ainda quaisquer outras que ofereçam risco de morte. Tendo plano ou não, recursos ou não, o atendimento do SUS é universal.
Dixon, se eu pago uma consulta médica ou ainda quando eu utilizo um serviço ou um hospital que seja filantrópico, eu também uso o SUS? Exatamente. Todos os brasileiros utilizam o SUS de alguma forma, pois o sistema não se resume somente ao atendimento clínico e hospitalar, como eu falei para você. Tudo aquilo que precisa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, de fato faz uso do SUS. A ANS é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, atuando sob a pasta do Ministério. A mesma coisa com o hospital filantrópico, que faz uso de recursos que são oriundos do Ministério da Saúde e do Sistema de Saúde. Quanto à pandemia do novo coronavírus, como foi o desempenho do SUS e como está sendo o desempenho do SUS? É claro que nós temos inúmeros problemas no SUS e percebemos que o Brasil enfrentou uma grande dificuldade. O enfrentamento da pandemia tem sido um desafio enorme em todo o mundo. No caso da América Latina, as respostas são ainda mais desafiadoras, seja pelas limitações de seus sistemas de proteção social, seja pelas características da inserção internacional de suas economias. O Brasil não foge a essa regra, embora, ao contrário da maioria dos países latino-americanos, disponha formalmente de um sistema universal de proteção social instituído pela Constituição Federal de 88, que inclui o Sistema Único de Saúde. Sem considerar os impactos provocados pela pandemia da Covid-19, não há possibilidade de se desenhar uma estratégia de fortalecimento do sistema de proteção social de modo que venha a cumprir o mandamento constitucional da saúde como direito de todos e dever do Estado. Nesse contexto, alguns agentes políticos tentaram criar um dilema entre saúde e economia no momento de definir as estratégias de enfrentamento da pandemia. Desde o início, houve fortes pressões de setores políticos e econômicos ligados ao capital para que as medidas de isolamento necessárias para o controle da transmissão da doença fossem mínimas, sob o argumento de não prejudicar a geração de renda e os empregos. Apesar dessas pressões, profissionais de saúde e gestores locais do SUS têm assumido com dedicação a linha de frente do combate à pandemia. Mais uma vez, o SUS prova ser fundamental para a saúde e para o bem-estar da população brasileira. Como você pode ver na sua tela, o SUS trabalhou incansavelmente para conter a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Embora o Brasil tenha amargurado inúmeras mortes e inúmeros casos de Covid-19, a atuação do SUS foi mais que importante, ela foi imprescindível. Compare com os Estados Unidos, por exemplo, ou ainda com alguns países da Europa. Se considerarmos a quantidade de habitantes nesses países, veremos que o Brasil ainda conseguiu se virar muito bem exatamente por causa do SUS. Sem o SUS, o estrago seria inúmeras vezes pior. Dixon, e a questão da privatização do SUS? Como você sabe, recentemente o presidente da República exarou um decreto em que se possibilitava a privatização de parte das atividades do SUS. O decreto virou polêmica. A norma solicitava estudos para avaliar a possibilidade de conceder à iniciativa privada as UBSs, como eu já expliquei para você. São as unidades básicas de saúde, ou seja, os postos de saúde. A porta de entrada para o SUS, como eu também esclareci. Diante da repercussão negativa, o presidente Bolsonaro recuou e revogou o decreto. Mas afinal, o que de fato preconizava o decreto número 10.530 e o que poderia acontecer ao SUS? O decreto, de apenas 2 artigos, previa a elaboração de estudos de parcerias com iniciativa privada para construção, modernização e operação de unidades básicas de saúde, os postos de atendimento. Os estudos fariam parte do PPI, que é o Programa de Parcerias de Investimento do governo brasileiro, o projeto de concessões e privatizações. O Ministério da Economia afirmou em nota que a intenção era encontrar soluções para a quantidade significativa de unidades básicas de saúde inconclusas ou que não estão em operação no país. Segundo o Ministério da Saúde, 1.000 UBSs não estão em funcionamento em razão da falta de equipamentos, da falta de recursos humanos e, claro, da falta de recursos de custeio que são insuficientes. Para alguns estudiosos da área de saúde, o decreto exarado na semana anterior, embora tenha meia página, poderia ser apenas o primeiro passo para privatizações ainda mais profundas no sistema público de saúde. Cerca de 90% do atendimento da atenção primária é feita pelo setor público. Esse decreto abria as portas do SUS para a entrada do setor privado, para planos de saúde. Se a concessão das UBSs de fato acontecesse, poder-se-ia perder o controle do SUS. Mas o decreto é constitucional, é inconstitucional? Segundo alguns especialistas, os interesses públicos e privados não são os mesmos
E por isso a Constituição define que a saúde pública no Brasil é universal e que o setor privado deve contribuir apenas de forma suplementar, conforme esclareci no início do vídeo. A Constituição assegura que a saúde pública deve ser regulada pelo SUS. A definição é muito clara. O sistema de saúde no Brasil é público, universal e com integralidade. Sendo assim, com o decreto, perder-se-ia a integralidade, uma vez que uma operadora de saúde não trabalha exatamente do mesmo jeito que outra operadora de saúde. Isso quer dizer que a gente perderia a regulação por parte do gestor público. Para o governo, a medida não representava qualquer decisão prévia. O objetivo primordial do decreto, segundo o governo, era tão somente permitir que fossem realizados ou contratados estudos multidisciplinares, econômico-financeiros, gerenciais, políticos, jurídicos e sociais, para alimentar o governo de dados e de informações sobre a atual situação das UBSs. Diante de tudo que eu te expliquei, você deve estar se perguntando: mas se o SUS é tudo isso que você falou, por que temos tantos problemas inerentes à saúde no Brasil? De fato, a saúde não anda bem há tempos no Brasil. Mas você já percebeu que inúmeros países, como as grandes potências mundiais, também têm problemas no sistema de saúde? É o caso dos Estados Unidos, por exemplo. E ele enfrenta inúmeros problemas. Como você vê na tela, o sistema público de saúde nos Estados Unidos possui inúmeros desafios, tal qual o sistema público de saúde aqui no Brasil. Os desafios relativos ao SUS são muitos, cabendo ao governo e à sociedade civil a atenção para estratégias de solução de problemas diversos, identificando, por exemplo, a gestão do sistema e também o subfinanciamento da saúde, ou seja, a falta de recursos. Nesse sentido, vou revelar alguns pontos que são fundamentais para a gente fortalecer ainda mais o SUS no Brasil. Há possibilidade, sim, de se desenhar estratégias para o cumprimento do mandamento constitucional da saúde, o qual revela e assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O SUS é fundamental para a saúde e para o bem-estar da população brasileira. É evidente que a saúde depende também da eliminação das desigualdades, do saneamento, da preservação do meio ambiente, do controle da violência, do transporte, da educação, do combate ao racismo, da opressão. A efetivação do direito universal à saúde depende centralmente da democracia. Os objetivos da saúde universal e da qualidade associada ao SUS se deparam com barreiras e contradições no interior do próprio modelo de Estado. Sendo assim, para a gente fortalecer a atuação do SUS, é necessário assegurar o financiamento regular e suficiente para atender às necessidades de saúde de toda a população, adequar o modelo de atenção do SUS às necessidades de saúde, fortalecer e consolidar o caráter público do SUS, ampliar a integração política, organizacional e operativa do SUS, aprimorar a gestão do SUS de maneira democrática e participativa, garantir a ocupação de cargos de gestão do SUS com base técnica, implantar política de pessoal integrada especificamente para o SUS e, por último, sustentar uma sólida política de ciência, de tecnologia e de inovação na área de saúde. Bom, é isso. Então, como você viu, o SUS representa um verdadeiro patrimônio nacional. Encarar o SUS como, de fato, uma grande potência do sistema de saúde é imperioso. É claro que o SUS tem inúmeros problemas, e você sabe que os dois principais problemas têm a ver com a gestão e a falta de investimentos. Mercantilizar isso é literalmente você comercializar a saúde humana. É fundamental a gente entender que um SUS ele não é uma caridade para os pobres. Ele, na verdade, é um grande sistema que atende a mais de 200 milhões de brasileiros. É claro que nem todos fazem uso do SUS. No entanto, ele está disponível para toda a população brasileira, para os 212 milhões de habitantes que nós temos aqui no Brasil hoje, com dados do IBGE de agora, do ano de 2020. Ou seja, o SUS, na verdade, ele deve ser entendido como uma grande máquina doutrinária relativa à saúde pública no Brasil. Ele é considerado um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. E é claro, a gente tem desafios, como você percebeu, mas esses desafios eles passam, antes de qualquer outra coisa, por um entendimento da sociedade no que se refere ao papel e à importância do SUS. É imperioso que o SUS continue como um sistema de saúde universal para todos e, claro, que ele seja público. O SUS ele está em todos os lugares. Ele está literalmente no ar que você respira e está também na água que você bebe.
Eu tenho certeza de que, a partir de agora, o seu entendimento sobre a saúde pública no Brasil e sobre o funcionamento do SUS, ele vai ser outro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!